No final da segunda temporada de O Último Guardião, termina com o pseudo-vilão segurando um frasco com vírus que iria espalhar por toda Istambul. E é justamente esse o início da terceira temporada. Detalhe, a segunda temporada é de 2019. Seria essa mais uma previsão para 2020? Se você assistiu o primeiro episódio da terceira temporada, é a sensação que a gente está vivendo hoje, né? Pessoas com máscaras, um vírus espalhado. Só que, para muitos, ao assistir O Último Guardião, fica uma questão. Uma vez que a Turquia, o cenário onde se passa toda essa história, tem a maioria da população muçulmana. E no decorrer da série, pelo menos nessas 4 primeiras temporadas, não é possível ver assim nitidamente esse traço cultural do Islã. E é justamente sobre isso que eu quero explicar. Só que antes de continuar, a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. Se você não é inscrito, tem uma proposta a você. Assista 3 vídeos do canal. E se você achar que o conteúdo é pertinente com o seu cotidiano, considere se inscrever no mesmo. Agora, após a vinheta, vamos para o vídeo de hoje. Um dos fatores que eu mais gosto da Netflix é essa pluralidade cultural que ela nos traz. Vira e mexe, a gente consegue vislumbrar obras de outros países que eu nunca teria ideia de assistir. E O Último Guardião é um exemplo disso. Se bem que, com a Turquia, tem uma experiência pessoal um tanto quanto ampla. Eu já estive lá umas 3 vezes nesse país e trabalhei 7 anos numa comunidade turca aqui em São Paulo. Então, eu tenho um pouco de bagagem, um pouco de experiência para falar sobre isso. E ao assistir O Último Guardião, muito do que eu vivi e muito do que eu passei lá, eu pude relembrar e estou aqui fazendo esse vídeo. Um outro ponto muito legal é que a série vai trabalhando algumas características locais muito famosos na Turquia, como a própria igreja de Santa Sofia, que muitas cenas se passam ali sendo o túmulo dos imortais e tudo mais. Eles vão para Bursa e mostram alguns lugares lá, que é outra cidade de muita importância do Império Otomano, quando não volta diretamente na história deste momento histórico, que é o caso da terceira temporada, com o 7º imortal que estava desaparecido. É importante ressaltar que na Turquia não tem a ala radical do Islã. As mulheres não são obrigadas a usar o véu, eles têm uma certa liberdade. Ao você andar nas ruas de Istambul, por exemplo, você vê muitas pessoas com véu na cabeça, os homens inclusive têm que andar cobertos. No entanto, você vê pessoas com roupas assim, tipo do Brasil, com as mulheres com cabelo solto e tudo mais. Dessa forma, podemos dizer que dentro da Turquia coexistem esses dois mundos ao mesmo tempo. E aqui é uma coisa interessante, a gente tem que tirar esse paradigma. Ser muçulmano não quer dizer que eles têm que usar um tipo de roupa específico e a mulher não é obrigada a usar aquele véu. Existe sim alguns muçulmanos, boa parte inclusive, que não tem esse pretexto. Isso daí é uma opção que eles têm de usar ou não. E um outro ponto a se ressaltar é que não é só a mulher que tem que se cobrir. O homem também ele não pode mostrar suas pernas nem o braço. Eles também têm essa preocupação. Não é só com a mulher. Mas enfim, essas diferenças culturais a gente poderia trazer no outro vídeo. Aqui eu quero explicar como é que criou-se essa cultura na Turquia. E para isso eu separei o vídeo em 2 formas. Primeiro, remontarei o início ali um breve resumo do Império Otomano e depois a ocidentalização com Ataturk depois da Primeira Guerra Mundial. Esses 2 eventos nos ajudam a compreender o porquê a Turquia é assim hoje, certo? Então vamos lá, da primeira parte. Boa parte da herança cultural e histórica da Turquia é originária do Império Otomano. Império esse que durou de 1299 a 1922. Faz tempo. Sem contar no seu vasto território que ele chegou a dominar, indo ali mais ou menos nas fronteiras com a Índia até a África, o norte da África, passando pela Europa, onde hoje é a Grécia. De forma indireta, nós podemos dizer que o Império Otomano foi um dos grandes responsáveis pelo descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Caracas! Por quê? Lembra quando se aprendeu que eles estavam buscando novas rotas marítimas porque tomaram o mar Mediterrâneo? Foram justamente eles que tomaram Constantinopla em 1453, marcando inclusive o início da Era Moderna, da Idade Moderna. Só que qual é a grande questão? Não é que eles proibiram as pessoas de trafegar ali pelo mar Mediterrâneo, eles simplesmente cobraram impostos para passar por aquela região.
Uma das grandes características desse império foi a tolerância cultural e religiosa. Por mais que a religião oficial do império fosse o Islã, eles eram muçulmanos, eles não impunham as pessoas a seguir a mesma religião. Eles deixavam essa liberdade para que eles pudessem escolher o que eles quisessem. Tanto, gente, que a maioria dos templos, igrejas, vários outros artefatos religiosos permanecem intactos até hoje. Você lá na Turquia, por exemplo, tem a Igreja de Santa Sofia, que é um dos marcos do Império Bizantino, cristão e tudo mais. Ele está com as suas obras, inclusive, preservadas. O que eles fizeram? Boa parte do domínio. Eles fizeram as miranetes lá, adaptaram para uma mesquita e colocaram um pano cobrindo os símbolos cristãos. E até alguns dias atrás era um museu para as pessoas visitarem. E no final desse vídeo aqui, eu irei compartilhar uma curiosidade que aconteceu comigo lá na Santa Sofia, hein? Fica lá para ver, hein? Sim! As primeiras igrejas cristãs ainda são preservadas, que são ali da região da Turquia, assim como a moradia de Maria, a mãe de Jesus, porque assim que ela foge de Jerusalém, ela vai morar lá em Éfeso, na Turquia. Em falar em Éfeso, que era uma cidade grega, tem muitos museus ao céu aberto com as relíquias da Grécia. Veja que nessa origem histórica eles têm essa convivência com outras culturas e povos. No entanto, esse processo de ocidentalização mais forte da região onde é a Turquia hoje ocorre com o fim do Império Otomano, que é justamente isso que nós vamos entender, o final do Império e o início da República da Turquia. Como já dito, o Império Otomano vai terminar em 1922. Por quê? Já do século XIX, eles vinham sofrendo uma pressão das potências europeias para fragmentar aquele território. Vale lembrar do imperialismo no século XIX, que Europa, Estados Unidos e Japão estavam em busca de outros territórios. Já fiz todo um vídeo explicando esse contexto histórico. E o que vai acontecer? O Império Otomano ele é vasto, ele domina vários lugares. E ali sendo um empecilho para essas potências europeias. Então, eles estavam inflando as pessoas de dentro do império, dessas várias nacionalidades que coexistiam ali, a proclamarem a sua independência. E, na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a Turquia vai lutar ao lado da Alemanha e da Áustria, ou seja, da Tríplice Aliança, do lado perdedor da guerra. Isso daí só piorando essa pressão que ela estava passando. E no ano de 1922 estouraram vários conflitos que eles foram largando seus territórios. Então, ficando no que hoje é a Turquia. Curiosidade, uma parte da Turquia, de Istambul, fica na Europa, a outra na Ásia. Sendo assim, um país bicontinental, Europa e Ásia. O primeiro presidente da República foi o Atatürk. E como eu disse, ele fez um processo intensivo de ocidentalização. Isso daí foram mudanças desde o alfabeto, que eles tinham a escrita ali parecida com o árabe, e eles passaram a utilizar o alfabeto latino, e a escrita também da esquerda para a direita, não da direita para a esquerda, como era o árabe. Curiosidade, a gramática turca, da língua turca, é considerada a mais moderna, uma das mais inteligentes que se tem na atualidade. E uma outra característica que o Atatürk proibiu foi o uso do fez, aquele chapeuzinho vermelho, típico do Império Otomano, de um turco. Proibiu-se de usar publicamente, para quê? Para mostrar que a Turquia agora é um país ocidental. Ele não tem mais seus traços ligados ali ao Oriente, ao Islã. Por mais que ele tenha isso daí, que preserva, a forma dele viver é igual o Ocidente. Porém, essas imposições não afetaram a obrigatoriedade da religião. E durante todo o século XX e agora no século XXI, a Turquia sempre conviveu dessa forma. E ao você andar em Istambul, como eu disse no início do vídeo, você vê esses traços muito fortes do Islã, só que as pessoas não são obrigadas a usar. Por exemplo, só para você ter uma ideia, no Irã, no Iraque, é lei, a mulher não pode sair sem se cobrir e tudo mais. É obrigatório. Na Turquia não, tem essa opção. E é justamente esse outro mundo, no qual as pessoas não se usam véu, não se cobrem, que aparece na série O Último Guardião. Eles querem ressaltar este lado, mas isso não quer dizer que eles deixam de ser muçulmanos. Então fica assim. E aí, você conseguiu entender como esses dois mundos coexistem de forma harmônica na Turquia? Por mais que eles sejam muçulmanos, não é obrigatoriedade de eles usarem os véus, e eles também têm um traço muito ocidentalizado, sem perder a característica de ser muçulmano? Se sim,
Comente aqui conosco qual foi o ponto que mais lhe chamou a atenção no vídeo. E se você gostou da forma como eu articulei esse conteúdo, deixa aquele joinha que é muito importante aqui para nós. Não custa nada e nos ajuda muito a crescer, hein? Conto com a sua ajuda. Bora! Ah, peraí. Eu fiquei de comentar sobre o ocorrido que aconteceu comigo lá na Santa Sofia, que foi o primeiro momento que eu falei inglês na minha vida. Mas foi uma vergonha, um tanto quanto drástico. Nós chegamos ali no museu por volta de 10h30, 11 horas da manhã. E combinamos de se encontrar na saída às 2 horas da tarde. Só que imagine vocês, um professor de história dentro de um museu com mais de 1000 anos, assim, um monte de coisa que você possa imaginar. E eu perdi a noção do tempo. Fiquei lá, quando eu fui me dar conta era por volta das 3h30. Aí eu fiquei desesperado, fui no local de encontro, ninguém. Cheguei no segurança, eu sabia qual era o próximo destino que nós iríamos. Cheguei no segurança para pedir ajuda e cheguei para ele e falei, ó, please, can I help you? O segurança olhou para mim, maybe I can help you. Entendeu a sacada? Que vergonha, hein? Primeira comunicação que eu tive assim no inglês foi com esse mico. Mas é isso, é vivendo e aprendendo. E para encerrar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre, vai a ela, a Lilia, a diva, que me ajuda a estruturar aqui o canal como um todo e minha vida também. Muito obrigado, amor. E também não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Ah, não!